A companhia Mackenzie de reparo de elevadores era uma empresa de baixo orçamento. Por isso, os prédios para os quais éramos enviados geralmente eram apartamentos altos nas áreas mais pobres da cidade. Eu estava indo para um desses lugares, com meu novo estagiário a reboque. Ele tinha acabado de sair da escola e estava ansioso para impressionar. Um jovem brilhante chamado Tommy, alto, com cabelo curto, sempre sorrindo e brincando, mas capaz de levar as coisas a sério quando necessário. Eu estava começando a gostar dele. Chegamos ao prédio e saímos de nossa van branca de serviço com nossa mochila cheia de equipamentos de diagnóstico. Apenas uma semana antes, havíamos visitado o local para consertar o mesmo elevador quebrado. Ele estava sempre com problemas. Pelo menos eles tinham um sistema reserva, para que não tivéssemos que subir as escadas. Essa era uma das piores partes do trabalho. Alguns prédios tinham 30 lances de escada e apenas um elevador em funcionamento, ou ambos quebravam no mesmo dia. Esses não eram trabalhos divertidos, pois muitas vezes era preciso subir e descer os degraus várias vezes para chegar ao problema e buscar as peças e ferramentas necessárias. O superintendente nos recebeu no saguão. Imediatamente, não pude deixar de notar uma barata gorda subindo pela parede do saguão. O lugar cheirava a peido molhado e a danos causados por enchentes que nunca haviam sido consertadas. Havia manchas amarelas de água no teto e poças no carpete vermelhão envelhecido que atravessamos em direção ao único elevador que funcionava. Não sei o que diabos há de errado com essa coisa, disse o superintendente. Eu sabia o que havia de errado com o carro. Eu havia lhe dito que ele precisava substituir uma peça cara, mas ele era muito pão duro para consertá-la. Como resultado, as pessoas estavam ficando presas nele constantemente. Isso havia acontecido comigo no mesmo elevador pouco tempo antes e eu não invejava ninguém nessa situação. Entramos no outro elevador e eu apertei o botão do andar correto. Pressionei o botão fechar portas e o botão 28 ao mesmo tempo. Isso nos permitiria subir até o andar superior sem ter de esperar que as pessoas entrassem e saíssem. Um pequeno segredo que tanto os bombeiros quanto os reparadores usam para chegar mais rápido onde precisam. A porta se fechou com um ruído estridente ao se arrastar pesadamente pela soleira. Ela se fechou com um ruído metálico alto e começamos a subir na caixa trêmula. Ela balançou para frente e para trás enquanto subíamos, fazendo com que eu me desequilibrasse e batesse na parede. O velho pedaço de merda não estava melhorando com a idade. Isso é normal? Perguntou o Tommy. Não. Chegamos ao último andar e a porta se abriu. Ao sair do elevador, ouvimos os pedidos desesperados de ajuda do box ao lado do nosso. Ajuda! Está muito quente aqui dentro. Não consigo respirar. Por favor, nos ajude. Ei, eu sou o técnico do elevador, chamei-os. Estou aqui para tirá-los daqui. Graças a Deus. Ouvi os sons abafados de suas vozes agradecidas enquanto falavam uns com os outros. Parecia que havia alguns deles. Não era de se admirar que estivesse tão quente na pequena caixa. A ideia de todo aquele calor corporal e de pessoas amontoadas em um espaço tão cheio me encheu de um súbito terror claustrofóbico. Eu nunca tinha tido medo de espaços confinados, até que fiquei preso naquela mesma caixa em que aquelas pessoas estavam presas. Lembrei-me daquele dia, sentado no chão do elevador, com baratas correndo ao meu redor, em toda parte, sob a luz fraca e trêmula. O calor se tornava opressivo e avassalador quanto mais eu esperava, o ar se tornava espesso e úmido e impossível de respirar. Ainda me lembro disso como se fosse ontem. Tom e eu tentamos abrir a porta e descobrimos que ela estava completamente emperrada. Incomum para dizer o mínimo, mas não inédito. Seria necessário descer até a van para pegar uma ferramenta diferente. Informei ao Tommy qual era o plano e o superintendente, Ronnie, decidiu descer também, para que pudesse nos deixar entrar novamente. Descemos no elevador que guinchava. Ele chacoalhava e sacudia violentamente, descendo para os níveis inferiores. Ouvimos um zumbido e a porta começou a se abrir, revelando o saguão. Eu havia dito a Tommy algumas regras antes de começarmos a trabalhar juntos, e quando a porta do elevador deslizou pelo trilho de aço, ele quebrou impensadamente a regra número 3. Não saia do elevador enquanto a porta ainda estiver abrindo.
Ele começou a sair quando a porta se abriu, e eu comecei a dizer algo, estendendo a mão para agarrar seu braço, mas já era tarde demais. Quando ele passou pela soleira, a porta se fechou repentinamente com tremenda velocidade e força. Mais tarde, eu descobriria que o superintendente havia colocado esse elevador fora de serviço mais cedo naquele dia, pois ele quase decapitara outra pessoa de forma semelhante. No entanto, ele não queria subir as escadas, então, quando o outro elevador ficou fora de serviço, ele simplesmente começou a usá-lo novamente. Nada disso ele se preocupou em mencionar para nós. O elevador era velho, a porta de aço era pesada e, quando se fechou, bateu em Tommy com uma força incrível. Quando o atingiu, não parou, mas continuou, esmagando-o como uma marreta em uma melancia madura demais. Já viu o Gallagher? Sim, é mais ou menos assim. Seu nariz cedeu e sua mandíbula se quebrou quando a porta o esmagou com uma força avassaladora antes que eu pudesse intervir. Ele gorgolejou e cuspiu dentes enquanto eu corria para frente para tentar abrir a porta. Sua cabeça parecia estar parcialmente caindo e vi fragmentos de seu crânio saindo da carne como cerâmica quebrada. Eu estava prestes a colocar meus dedos na abertura, mas pensei melhor. Em vez disso, usei a barra de alavanca para tentar abri-la. Enfiei a borda da barra no batente da porta, logo acima da cabeça de Tommy. Foi então que o elevador começou a subir novamente de repente, desta vez muito mais rápido. Tommy ainda estava parcialmente preso, metade para dentro e metade para fora da porta, com a coisa toda atravessada no meio dele. A barra de alavanca e, em seguida, a parte superior da porta do elevador caíram sobre sua cabeça quando subimos para o próximo andar, esmagando seu crânio em uma direção diferente. Isso foi tudo que seu corpo brutalizado conseguiu suportar, e o lado esquerdo dele caiu no elevador. A outra metade ainda estava do lado de fora, no saguão, e nós a deixamos para trás quando subimos. Comecei a gritar de pavor com o que havia acontecido, mas o superintendente não pareceu incomodado. Ele apenas olhou para mim calmamente enquanto a caixa chacoalhava e subia com velocidade crescente. "Merda", disse ele. "Isso não é bom." "Ei, você pode guardar um segredo? Eu tenho dinheiro." Podemos dizer às pessoas que ele estava brincando e foi pego na porta. Não é culpa de ninguém. Ou posso dizer que você o empurrou. Depende de você. Ele sorriu com seu sorriso gorduroso. Um grosso colar de corrente de ouro estava pendurado em seu pescoço suado e sua cabeça careca brilhava com gotas de suor enquanto ele aguardava minha resposta. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, começamos a cair em queda livre. A caixa caiu como se o cabo tivesse sido cortado, e eu senti meu estômago revirar e o cheeseburger que eu havia comido no almoço começou a subir pela minha garganta em um protesto repentino.